Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Nessa oportunidade, estamos aqui com o pastor Valdemir. É uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos. É uma honra ter ele aqui e também é uma honra ter, mais uma vez, o nosso casal, né? Nosso irmão Lucas. É um prazer estar aqui, né, juntamente com o irmão Júnior, ao passar essa lição. E também a sua esposa, a irmã Michele. Prazer, irmãos, é muito bom estar aqui com os irmãos, também aqui com o Júnior, com meu pai e com meu marido. Irmãos esses que são a direção do Projeto Avise, né? Se você quer conhecer o Projeto Avise, entre em contato com os nossos irmãos para estar podendo vir aqui visitar, né, o sítio do Projeto Avise. Isso. A lição dessa semana, quer falar um pouco? Queria falar só sobre o nosso livro. À vontade. É a segunda edição já do Imutável Lei de Deus. No momento que nós estamos vivendo, é muito importante nós fazermos esses impactos, essa distribuição de literatura, porque vai chegar uma hora que vai ficar meio difícil de fazer isso. Então nós temos que aproveitar, a crise vem se aproximando, quem tiver o desejo de distribuir o Imutável Lei de Deus, que na verdade é um capítulo do grande conflito, explicando sobre a lei de Deus, o conflito entre o bem e o mal, e muito importante para o momento que nós estamos vivendo, entre em contato conosco, a irmã minha filha Michele é a responsável, vocês entrem em contato com o telefone, ela vai estar esclarecendo para vocês. O telefone vai estar aqui na descrição, né? Aqui no vídeo também, o nosso editor vai colocar. Como foi dito, se quiser adquirir, entre em contato com a irmã Michele. O título da nossa lição é Pedras Importantes na Construção do Caráter, continuação. Então nós vamos estar continuando a lição da semana passada. Mas antes de começar essa lição, vamos fazer uma oração? Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que esta mensagem possa tocar o coração daqueles que vão ouvir e também possam todos fazer uma transformação em suas vidas para que juntos estarmos nas mansões celestiais. Amém. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O verso áureo da nossa lição diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Na verdade, é o que Deus espera de nós, né? Que nós tenhamos um amor fraternal, amor de família, né? Então, o mesmo amor de família entre nós, irmãos e amigos, que sejamos compadecidos um do outro, né? E misericordiosos e humildes. Então, essas são as características principais de um caráter cristão. Interessante que na lição passada, né, a lição 1, veio falando de alguns aspectos, algumas pedras da construção do caráter, né? Que é trabalho útil, perseverança, economia. E agora vai mostrar para nós alguns aspectos do caráter que não são tão visíveis dessa forma, né? Que é aspectos do caráter que é a transformação interna, né? São aspectos de caráter que impactam a vida de outras pessoas. Diretamente. Né? Não que aqueles também não impactem, né? Mas esses são mais fortes para que você possa dar um testemunho, né? Representar a Cristo em sua vida. Isso. Aqui na lição anterior, eu trouxe os meios para poder transformar esta parte, que ali trazia das pedras, né? Então, como você disse, a diligência, tudo para poder transformar essa parte, porque o caráter é o que nós vamos levar ao céu. Então, aqui já vai trazer sobre o amor, né? Que já trouxe o amor fraternal. Então, já trazer no amor. Quando a gente trata aqueles aspectos que trouxe na lição anterior, vai estar moldando este aspecto também. É porque o começo da nossa lição vem dizendo que o aspecto do caráter de Deus mais proeminente é o amor. E o amor no sentido amplo, né? Porque o caráter de Deus é mansidão, misericórdia, bondade, né? Então, o amor, ele engloba todas essas características. Quando a gente coloca a escada de Pedro, né? Engloba toda a escada de Pedro. É interessante que diz para nós, no começo da lição, vem falando que proeminente característica do caráter de Deus é o amor. E é muito interessante, como o pastor Valdemir colocou, que o amor, ele é muito amplo. Da mesma forma que a lei é ampla, o amor de Deus também é amplo. Então, se nós formos parar para pensar no amor de Deus, benignidade, bondade, paciência. Então, assim, a amabilidade é muito amplo demais. E nós temos que ter esse caráter. A gente sempre gosta de colocar que o amor não é um sentimento, meio complicado essa frase, né? Mas amor é um princípio, porque aquele que ama realmente é misericordioso. Aquele que ama realmente é paciencioso, né? É benigno. Então, na verdade, o amor, ele se mostra em atitude. É como a gente falar em fé, né? Fé é crer,
Não, mas é uma crença ligada à atitude, o amor também. O amor, ele está diretamente ligado à atitude. Então, se você não é compassivo, se você não é paciente, se você não é misericordioso, na verdade você não ama. E é muito interessante ver que a gente precisa praticar. Isso. Então, não é simplesmente, eu nasci assim. Não, fala que precisa ser moldado. Então, a gente tem que introduzir toda a gentileza possível. E isso gera prática, então tem que ser diário. Por isso que muitos dizem, né, o que a gente é em casa que a gente vai levar para o céu. Porque ali tá toda a prática, tá todo dia a dia. Ali a gente vai estar moldando o caráter diariamente. Então, a bondade, o amor, ela tem que ser praticada diariamente. É muito importante o que você colocou, porque uma vez uma amiga, uma irmã em Cristo, comentou comigo assim, que ela estava falando sobre isso com uma pessoa, que tem que educar a criança a ser bondosa, amorosa, né? E essa pessoa colocou assim, eu não acho não, acho que você tem que deixar a criança crescer e ela vai desenvolvendo naturalmente. E essa minha amiga, irmã, ela falou, observa a natureza. Se você plantar e deixar crescer naturalmente, o mato vai fazer o quê? Tomar conta. O mato vai levantar as gravinhas e vão tomar conta e matar a planta. Então, o caráter da criança tem que ser construído. E essas características do caráter, ser bondosa, amorosa, piedosa, vem do nosso exemplo, mas também da gente estar ensinando a criança a agir assim com as pessoas e ela vai crescendo. Como você colocou no nosso diálogo antes, quando criança ou quando recém-convertido. Né? E a gente vê que, igual na lição passada a gente fala, né, as pequenas coisas da vida, né? Que a gente tem que mostrar o amor, a cortesia, né? Não só a palavra, né? Obrigado, né? Desculpa, me perdoa. Então, as pequenas coisas a gente vai ensinando a criança, né, no amor, na paciência, né, na bondade e com nossos próximos, né? Primeiro a família, né? Mas também com os nossos vizinhos, né? Sempre tratando com amor, tá nessa prática, né? Praticando, né? Esse amor, essa bondade, né? E aqui fala também essas palavras de amor nunca será perdida, né? A gente tá falando com uma pessoa, mas como se fosse falando com o próprio Jesus. É interessante essa questão do quem é fiel no pouco também é no muito, né? Porque nós pensamos assim, mas nas pequenas coisas é fácil ter amor. Nas pequenas coisas é difícil. No lar. No lar. Nas grandes coisas é difícil. Não, se você passar, muitas vezes, ver um irmão machucado, quebrou a perna, você para, ajuda, ou mesmo que não é um irmão, uma pessoa que você não conhece, tá lá, caiu de moto, machucou, você para, ajuda, tudo bem. É até mais fácil. Sim. Só que agora, em casa, né, como diz o outro lá, pedir desculpa pro marido, né, amar quando não fecha a gaveta, a história da gaveta, né, quando a gaveta tá aberta ali, aprender a conviver com o outro e amar o outro nas pequenas coisas. Aí, ser gentil com os de casa, né? É muito comum, por exemplo, você encontra irmãos num congresso ou na igreja e você vai lá, abraça esse irmão, né? E você tem que fazer isso em casa. É a história, é a história da mulher que foi lá e falou pro pastor assim, né? Pastor, meu marido pode morar na igreja? Mas por que você quer que ele mora na igreja? Não, porque aqui na igreja ele é excelente. Agora em casa é complicado, né? Então, assim, a mesma coisa que é na igreja, no lar também. Trazendo aquele outro exemplo, né, que é na forma da gente falar, que a gente tem que praticar, porque, por exemplo, se a gente já começa o dia reclamando, a gente já começou o dia errado. A gente tem que agradecer por todas as coisas que acontecem no dia. Então, a gente já tem que começar o dia agradecendo, começar o dia falando palavras bondosas, que isso vai nos trazer uma melhor polidez, né, das falas, né? Isso mesmo. O cristão é exemplo em tudo, e ele tem que sempre estar com isso em mente. Em tudo e a todo momento. Um treinamento, né, para que a gente tenha essa cortesia, é sempre a gente considerar o outro, né? Colocar, às vezes, a gente no lugar do outro, né? Por que fez isso, né? Como? Então, se a gente considera a situação do outro, a gente vai ter mais calma para resolver o problema, né? E vai ter mais cortesia e amor, né? E também, isso é muito importante, a consideração pelo outro. Mas também aprender na escola de Cristo. Porque João, ele era o discípulo do trovão. E ele, o relato histórico da Bíblia, do testemunho, é que ele ficava mais próximo de Cristo ao ponto de falar que ele chegava a deitar, né, ao peito de Cristo. E você vê João, quando escreve as suas últimas cartas, meus queridos, meus amados, meus filhinhos, então uma cortesia, um carinho na expressão de suas palavras que mexia com as pessoas, né? A lição na continuação, um pouco para frente, vem falando para nós o que a verdadeira cortesia vai fazer conosco, né? E em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns com os outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Então, assim,
Quando nós formos verdadeiramente cortês, eu vou preferir fazer pro irmão, né, antes de que mim. É aquela questão, nas pequenas coisas, muitas vezes é ceder a fila na hora do alimento, né? Tem algum idoso ou tem algum preferencial, você fala assim, não, passa na minha frente, não tem problema. Isso é ser cortês, nas pequenas coisas. Isso mostra o domínio, né? Você colocar a necessidade do outro antes da sua. É o que Cristo fazia. A gente vê que toda a faculdade que Deus deu pra gente, Ele deu para que a gente possa servir o outro, né? Servir o nosso irmão. Ele te deu jeito de você ganhar dinheiro, né? Então, você ajudar o teu irmão, né? Te deu força física, que isso também é um dom, que ele vem falando, né? Você ajudar o teu irmão. Então, tudo que Deus deu pra gente, né? De talento, de faculdades, é pro avanço da obra, para ajudar o nosso irmão, né? É isso. Ser cortês, ser cordial. E também comentando aqui, né, que está trazendo sobre a educação no sentido da cortesia, de ser atencioso com os pais, né? Porque às vezes a gente educa no amor, mas é um amor que ele não vai educar a criança para ser uma pessoa boa no mundo, mas apenas deixar fazer o que quer. E aqui está trazendo, né, para a gente ensinar os jovens, ensinar os nossos filhos a ser atencioso com os pais, a apreciar as boas coisas, as qualidades, né, trazendo esse sentido também. A continuação da lição vem falando para nós uma parte importante, que é a parte do falar, né? Como que vai ser o falar dessa pessoa que ama, dessa pessoa que é cortês, como que vai ser o modo de falar dessa pessoa, né? Tem que ser uma linguagem nobre, né? Pura, linguagem santa, né? Porque eu lembro que dentro da minha casa não tinha palavrão. E fora eu aprendi, né? Quando eu fui pra escola, né? E acabei falando dentro de casa. Mas ali no momento minha mãe já repreendeu na hora. Então ali eu já entendi. Opa, essas palavras... Não são... Palavras rudes eu não posso falar, né? E até assim, no meu grupo de amigos, eles estranhou o dia que eu falei um palavrão. Rapaz, você não fala isso. Mas porque no meu círculo familiar não tinha, né? Não tinha palavras rudes, né? Grossas e palavrões também, né? E é uma coisa que você leva pra vida. Pra vida toda, né? É Você uma coisa que a gente leva, né? Tem um pastor que ele coloca assim, que a gente demora um ano e meio de vida para aprender a falar e 60 para aprender a ficar quieto. Então, na verdade, assim, o evangelho nos encontra durante a vida, as pessoas que são convertidas, e aí ela se converte a Cristo, então toda uma mudança deve haver, e especialmente na sua linguagem, e especialmente no lar. Então a gente tem que manifestar polidez, tem que manifestar ser gentil com os irmãos, com os pais, e manter o autocontrole, porque no lar saem alguns flashes, né, passam algumas dificuldades, e aí você conseguir manter o autocontrole para não alterar sua voz, não agredir, não explodir com a família, né, manter esse autocontrole, isso é um treinamento, que às vezes você passa na prova, às vezes você dá uma falhada, né, aí você vai se corrigindo, mas é uma coisa que se você começar a prestar atenção e corrigir, esse desenvolvimento é rápido. A pessoa muda relativamente rápido quando ela se policia, né? Agora, se ela fala tudo que vem na mente, é claro que não, né? Mas quando a gente usa a nossa amígdala, na parte neurológica, quer dizer, vai para lá e fala, não, isso eu não posso falar, essa palavra é muito dura, não vou falar. Então a pessoa ir se controlando. E às vezes, se deixar escapar, pedir desculpa, né? Puxa, foi muito duro, desculpa, né? Então, a pessoa tem que se policiando e ela vai se transformando. Então, eu tenho que me controlar para não agredir com palavras e ser o mais gentil possível com cada membro do lar. A gente tem que pensar primeiro antes de falar, né? Às vezes pode estar uma hora de explosão, mas fica quieto, que às vezes o silêncio é eloquência, né? Depois você falar com paciência, né? Porque senão você fala com impaciência, já traz uma forma de falta... aquela pessoa que está vendo você falando nervosa, ela já perde o respeito com você, porque ela vai querer gritar também, né? Então, você falando gritado, explosivo, né? Então traz uma pessoa que fica com uma falta de respeito com você. Quando você chega perto de duas pessoas que estão discutindo e você não sabe do que se trata. Você não sabe ainda quem está certo e quem está errado. Mas o seu julgamento é rápido. Aquele que estiver agredindo com palavras, a sua tendência é ficar do lado do outro. Às vezes o que está agredindo está até certo, mas na atitude ele se manifestou de forma errada. E não é assim na vida. Sempre que você chega numa discussão, aquele que está agredindo é aquele que você considera que está errado. Então, manter esse autocontrole, manter a educação, né? A nossa vida vai refletir no Cristo. Então, a gente tem que pensar assim, se tivesse, por exemplo, uma pessoa importante em casa, a gente ia extravasar? Não ia, né? Os anjos estão em casa. Isso. Os anjos, então, ter essa consciência que os anjos estão ali.
Então eu não vou alterar minha voz para não estar escandalizando os anjos, né? Não vou gritar, não vou ser mal educado, usar palavras rudes. Então isso é o que Deus espera de nós, Ele aguarda isso, né? Essa reforma na nossa forma de falar, na forma de lidar com as pessoas. E pegando um gancho já nessa questão que foi bem esclarecida aqui da forma de falar, é preciso, antes de tudo, ter paciência, né? É uma importante traço de caráter, né? A paciência, porque para eu responder de uma forma cortês, de uma forma calma, eu tenho que ter a paciência antes, né? Ou de não responder nada, Ou de manter não controle. responder nada, de se controlar. E a lição vai colocando para nós a importância da paciência no caráter. Aqui também eu me lembrei, comentando isso, tanto da impaciência quanto da paciência, a história de uma irmã, né, que ela contou para nós que um homem veio e agrediu ela com muitas palavras rudes e muito agrediu muito ela, e no fim ela falou assim: tudo bem, a próxima vez que você quiser desabafar, falar, você encontre alguém como eu que está neste momento, que esteja ligado a Cristo neste momento, porque aí você vai poder falar e eu não vou te responder nada. Da próxima vez você encontra alguém assim também. Então aqui ela usou, foi uma verdadeira cristã neste momento, de manter a pureza nas palavras e ter a paciência ali, que ela, com certeza, na vida dela, ela teve que, como vai trazer aqui, a plantinha, né? Ela foi regando a plantinha dela e crescendo, cultivando ela, que foi crescendo as folhinhas ali no caráter dela. E a paciência é uma coisa que você tem que ir treinando. Não tem como ter. No dia a dia, seja na relação com os filhos, na relação com os pais, seja na relação fora de casa, seja no supermercado. A gente sempre põe o exemplo do mercado, que o pessoal fica cortando fila, né? Então, a gente tem que ir nessas pequenas lições do dia a dia e ir exercitando, para quando vir uma prova, você está realmente preparado. Então, na verdade, a pessoa fala assim: eu perdi a paciência. Não perdeu, não tinha, né? Eu não tinha. Paciência ou você tem ou você não tem. Então, quando a pessoa fala: mas eu perdi a paciência. Não, você não perdeu porque é uma coisa que você não tinha. Então, a gente tem que ir exercitando a paciência nas pequenas dificuldades que vão aparecer no cotidiano do dia a dia, no lar, em casa, no trabalho, exercendo pequenas atitudes de paciência para quando vir uma prova grande, você conseguir manter esse autocontrole. É o domínio próprio, né, que nós temos que ter. Não é à toa que vem a frase: a educação vem de casa. Né? E essa paciência a gente vê ela ser necessária muito quando a gente é pai de criança pequena. Porque você chegar no seu quarto, onde tem seus cremes, tudo ali bonitinho, e você vê todos eles despejados na perna da sua filha. Isso vai te causar um nervoso, né? Um impacto tão grande, que é para você extravasar, mas você vai simplesmente ter que limpar ela, tirar daquilo e explicar que aquilo é errado. E isso vai ter que ter um controle muito grande da paciência para poder fazer isso. E é claro que vai envolver o amor, né? Porque a Bíblia diz para nós: irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, não é errado subir aquela ira, né? Você vê aquela situação, nossa, mas o errado é o que vem a seguir. Sim, é o explodir. Pecado, né? É o explodir. Tem um texto de meditação matinal, está na nossa lição, que diz assim: a paciência é uma planta que fará rápido crescimento, se cuidadosamente cultivada. Então você vai cultivando nas pequenas coisas, e aí quando acontece algo mais sério, mais forte, você consegue manter o controle. Interessante que diz que é rápido, né? De crescimento rápido. É, de crescimento rápido. É que na verdade a gente não cultiva, né? Tá? Porque a gente tem provas de paciência a todo tempo, né? Então a gente não cultiva. Se a gente cultivar a paciência em todas as coisas, aí ela se manifesta na hora que a gente precisa dar. E a continuação do texto é importante também, que diz que a paciência produzirá unidade na igreja, na família e na sociedade. Essa graça deve ser estampada em nossa vida. Sim. Então muitas vezes nós pensamos assim: por que a igreja não está como deveria estar? Um dos motivos é falta de paciência. Falta de paciência. E a continuação diz para nós o quão importante é isso, e cita um exemplo de Daniel, né? No finalzinho da lição ali, cita um exemplo de inflexibilidade nos princípios de Daniel e seus amigos. Mostra para nós que muitas vezes nossos princípios vão ser postos à prova. E nós temos que ser inflexível. Ser firme, né? Firme. Ser firme. Então tudo isso passa pela escadinha da mansidão, da temperança, né? Da paciência. Então, querer ter essa firmeza sem passar pela escola de Cristo é simplesmente impossível. Não tem como. É impossível. A pessoa pode se considerar forte como Pedro. Pedro se considerou forte, Jesus diz o que para ele? Você, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Tá? Então, não tem como a gente ser forte se a gente não passar por essa escola de Cristo, passando por todas essas
essas fases, né, da escola. É porque Daniel e seus amigos, eles foram inflexíveis Mas já no seu vinha de uma caráter, escola. por quê? Já tinha Exatamente. teve uma escola do lar, né, que formou jovens que realmente estavam preparados para aquela obra. Aliás, por isso que Deus encaminhou eles para lá, né? Para ser um exemplo Pra ali ser um na exemplo. corte de Babilônia, né? A nota de baixo fala que cada prova, cada ardente prova, nos usa essa expressão, cada ardente prova é uma ferramenta de Deus para a transformação do nosso caráter. Então a gente tem que entender que quando surge uma dificuldade, ao invés de, como a Michelle colocou, ao invés de lamentar e reclamar, entender que se a dificuldade surgiu, Deus tem um propósito, porque Ele sabe todas as coisas. E a última pergunta dessa lição e de toda a lição vem falando para nós que vai chegar um momento em que todas essas qualidades, assim dizer, do nosso caráter, ou o nosso caráter vai ser provado, vai chegar uma hora que vai ser provado. E essa hora, nós acreditamos que não vai demorar muito. Todos nós temos no nosso coração um anseio de ser usado como foi Paulo, como foi Lutero, tá? Então, Deus pode nos usar? Pode, se nós passarmos pela escola de Cristo. Se nós passarmos por essa escola, né, e aprender a mansidão, a temperança, a piedade, se nós aprendermos nessa escola, aí Deus pode usar. A nota fala assim, ó, o mundo não necessita tanto de homens de grande conhecimento, intelecto, como de nobre caráter. Então, os homens que serão usados na conclusão da obra para grandes eventos serão homens de nobre caráter. Por isso que a gente tem que ir construindo o nosso caráter, um caráter nobre, para que Deus possa realmente nos usar. E o finalzinho da nota de baixo, né, no Profetas e Reis, vem falando o que é importante para nós. Que esse caráter, o nosso caráter que nós vamos adquirir agora, né, que estamos formando agora, vai ser provado. E a verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Não, Marte. A gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. É para isso que nós estudamos, né? É para isso que nós estamos estudando, é para isso que nós estamos nos transformando ou buscando nos transformar, para estar pronto perante prisão, exílio ou morte, por amor a Cristo. E voltando que a gente estava falando dos filhos na lição passada, hoje nós temos que ser como os valdenses. Nós temos que preparar os nossos filhos para essa crise, porque a crise está diante de nós. Pode ser que venha daqui 1 ano, 2, 5, né? Pode ser que nossos filhos que são pequenininhos hoje já estejam um pouco maior. Não importa, nós temos que preparar os nossos filhos como os valdenses prepararam. Os valdenses prepararam o caráter dos filhos para eles serem evangelistas e às vezes até morrer por Cristo, num caráter firme. Então, o momento que nós estamos vivendo agora, pré-crise, vamos dizer assim, é justamente esse momento da gente ter essa ideia de que preparar nossos filhos, nossos netos, no meu caso, né, e filhos também, claro, como os valdenses prepararam os filhos deles. Amém. E também, só um comentário rápido, seria necessário, que sempre falam assim pra gente, né? Pega o ponto por ponto, mas considerando a brevidade do tempo, vai ter que ser mais de um ponto de cada vez. Já está ali cultivando e melhorando diariamente toda a nossa vida. É uma luta assim de passo a passo, né? Porque é passo a passo que a gente vai chegar no cume do monte, né? Amém. Que Deus possa abençoar a todos que assistiram essa lição, né? Vamos aos abraços especiais? Pastor Valdemir, quer começar? Eu gostaria de mandar um abraço especial para a igreja de Una, né? Nosso irmão que a gente chama de, carinhosamente, né, tio Jorge, né? A irmã Marli, o irmão Lúcio, sua esposa, e também a irmã Lesi, né, que sofreu aí um pequeno acidente, quebrou o braço. Lembrar que nós estamos sempre orando por eles. Que Deus possa abençoar a todos. Irmão Lucas? Eu queria novamente mandar um abraço especial para minha família, né? E também muito especial para os irmãos de Piracicaba e o tio Odair, né? Que é irmão do pastor Valdemir. Que Deus possa abençoar a todos também. Irmã Michelle? Eu queria deixar um abraço carinhosamente para o meu irmão, que ele possa também ouvir esta lição, fazer mudança de vida na sua vida, e dizer que eu tô com saudade. E também para a família da minha prima Aline e para a família da minha prima Maiville também. Amém. Que Deus possa abençoar a todos também, né? Chegamos ao final de mais uma lição e ao final dessa lição, né? Educação cristã. A próxima lição já vai ser uma nova lição. Vai falar sobre parábolas. Parábolas. Né? Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. Tão linda como essa, né? Essa lição foi maravilhosa. Educação cristã, se alguém tiver interesse, nós ainda temos algumas, né? Podemos estar disponibilizando elas. Uma lição muito linda. Para mim foi uma das melhores lições que já estudamos. Mas a próxima também não deixa nada, né? A próxima que traz maravilhosas lições das parábolas de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Se possível, curte, compartilha, né? Comenta, ajuda bastante o nosso trabalho. E até o próximo Lições para a Vida Cristã. Amém.